A paz do Senhor a você. Estamos aí participando da nossa aula número 7. A nossa aula número 7, ela vai nos ensinar como que o cristão deve viver na sociedade, como nós vivemos neste mundo. Muitos dizem viver no mundo, mas viver na sociedade, que é onde nós estamos, no lugar onde nós congregamos, como viver. Continuou ali cego dos olhos. Jesus fala com um homem que era crente, diz, vai lá e ora por ele, que ele vai ficar são. Mas quem iria querer orar por um homem que matava cristão? Ele não quis ir. Ele não quis ir, Senhor, manda outro. Quantos de nós somos assim, na hora que Deus envia, você diz, não, manda outro, Senhor. Eu não sou capaz disso, eu não tenho condição. Você tem sim. Se você chegou até aqui na tua vida, você conseguiu um trabalho, você conseguiu ter alguma coisa na tua vida, você tem condição de pregar o evangelho. Foi a desculpa também que Moisés deu a Deus. Senhor, eu não sei falar. Moisés era gago. Eu não sei falar. O Senhor disse, não se preocupa com o que tu vai falar. Eu que vou colocar a palavra na tua boca. E você vai. Quem foi? Foi Moisés. Então não tem desculpa para dizer eu não posso servir a Deus por isso, por essa razão, eu não posso por esse motivo. Não. Você tem que fazer o ID de Cristo. A obra do Senhor, ela tem que crescer na tua vida. Você não pode ser um crente que só crente de igreja, crente de banco de igreja. Que fica ali só ouvindo palavra, ouvindo louvor, às vezes louva, às vezes prega, às vezes... Não! Você tem que crescer o teu ministério. Amém? Aí vamos um pouco ali adiante, que diz assim, se você fizer uma análise criteriosa das cartas de Paulo, vai descobrir muitas comunidades nas regiões da Ásia e Europa foram beneficiadas pela nova vida do apóstolo que pregava para eles a fé do Senhor Jesus. E é interessante é que ainda hoje seus ensinos repercutem pedagogicamente em todo o mundo, sendo bênção para todos. Até agora nós estamos falando do apóstolo Paulo. Quer dizer, ele já está morto, já está nos céus, e nós estamos falando daquilo que ele pregou, para ver como foi a conversão dele real, porque nós temos que ter uma conversão genuína, verdadeira. A Bíblia diz que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores. Se o Senhor está falando em verdadeiro, é porque existe falso no meio dos verdadeiros. E esse é o perigo. Hoje nós vemos pessoas, mas esse aí era cristão e pregava e fazia acontecer, hoje não é mais, porque ele não era verdadeiro. O que é verdadeiro permanece na igreja. O que é falso, ele sai. Ele fica ali por um tempo, ele quer aparecer, ele quer cantar um louvor, ele quer ser estrela, ele quer muitas vezes o dinheiro da igreja, mas ele não quer renunciar às coisas do mundo para seguir a Deus. Aí um pouco mais adiante, vivenciar a nova fé através das boas obras é também uma atitude, é também uma atitude que precisa fazer parte da vida do cristão. Mas é preciso entender bem uma verdade bíblica. Você não deve praticar as obras para ser salvo, porque somente as boas obras nos levam o homem a Deus. Efésios 2, 8 e 9. A salvação é um dom de Deus, vê bem. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que quer dizer isso aqui? A salvação, ela é a partir do momento que você aceitou Jesus, creu nele, você está salva. Promessa de salvação. Não depende de eu ser missionária, não depende de eu ajudar alguém, não depende de nada. Para quê? Para ninguém se gloriar. Eu fiz tantas obras para Deus e por isso eu sou salvo. Não. A salvação é para todos. Mas nem todos vão ser salvos. Quando eles recusam a receber Jesus, eles já estão se condenando a si próprio. A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado, ele será salvo. Salvação, salvo. Mas e o que não crê? Já foi condenado. Ele mesmo está se condenando. Por quê? Porque eu não posso obrigar alguém a aceitar Jesus. Então ele mesmo está se condenando porque a palavra pregada
Um dia vai ser apresentada diante de Deus. Todos nós vamos ter que comparecer diante do Senhor no dia do tribunal de Cristo. E ali tudo que eu preguei para você será apresentado. Por exemplo, se amanhã ou depois você não quiser mais servir a Deus, e você vai chegar diante do tribunal de Cristo, muitos vão tremer. A Bíblia diz que vai ter pessoas que vão dizer assim, que os montes caiam sobre mim, que eu não suporto a glória daquele. Por quê? Porque a glória do Senhor vai ser tão forte que nós vamos querer apresentar desculpa. Senhor, mas eu não ouvi a tua palavra. E aí vai passar o vídeo, como está passando aí meu vídeo, vai passar para você. Não, você teve oportunidade, mas você mesmo não aceitou. Então, a pessoa que ela renuncia a Jesus, ela própria se condena. Não é Deus que vai condenar e mandar para o inferno. Vai ser o momento que a pessoa renunciou, ela mesma se condena. Entende? Que isso tem que ficar bem claro. Deus não manda ninguém para o inferno. Ninguém vai para o inferno. O Senhor vai mandar para o inferno. Não! Deus não faz isso. A pessoa, quando ela renuncia, Jesus, ela própria se condena. Ela mesmo está dizendo, olha que eu não quero ir para o céu. Eu não quero ir, porque eu não aceito Jesus, eu não gosto de Jesus, alguma razão eu tenho para rejeitar o Senhor. Então isso aí é muito importante você entender que Deus, ele não manda ninguém para o inferno. Deus, ele não é um carrasco, ele é um Deus amoroso. Ele quer que todos se salvem, mas nem todos aceitam a Jesus. Isso nós temos que estar ciente disso. Principalmente, às vezes, quando é perto de nós, nós sentimos muito, porque nós vemos e achamos que nós falhamos. Não, a escolha é dada não uma vez, são várias oportunidades. Deus não manda ninguém, não acontece nenhuma tragédia em vão. A pessoa já teve oportunidade antes de você imaginar. E às vezes até na última hora, a pessoa clama por Jesus e ele é salvo ali naquele momento. Ainda na página 30, uma nova esperança. Fé também resulta em esperança, que é a âncora da nossa salvação. Vale salientar que a esperança do cristão nunca morre. O choro pode durar uma noite. Palavra de Deus no Salmo 30, versículo 5. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Ou seja, você pode ter um sofrimento, mas a alegria, ela vem. O que quando fala pela manhã, não significa que vai ser na manhã seguinte. Pode ser que seja na manhã seguinte, mas o amanhã para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus. Por isso que quando dizem que Deus, ele fez o mundo em 7 dias, tem pessoas que acham que foi uma semana. Pode ter sido, mas a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Então pode ter sido 7000 anos. Nós não sabemos exatamente. Então as coisas de Deus, muitas coisas nós não entendemos ainda. E Deus descansou no 7º dia. Nós também temos que descansar. Tudo que Deus fez foi perfeito. Em outras palavras, esta esperança traz certeza, não só para a eternidade, mas também para a vida terrena. O crente salvo é, portanto, um seguidor convicto de que, por força de sua fé, ele enxerga acima das circunstâncias para viver um triunfo sempre. E com tal espalha otimismo onde quer que chegue, contagiando os demais na sua superação dos obstáculos aparentemente intransponíveis. Mas não termina aí, pois esta nova esperança colocará no céu. Aleluia. Aqui está falando sobre as situações que muitas vezes os crentes passam, né? Vivem, que às vezes as pessoas perguntam como que ela aguentou passar por tudo isso, como que ele superou tudo isso. E ainda muitas vezes nós sorrindo. É como nós falamos na aula anterior. Nós estamos ali em espírito, porque a fé, ela aumenta à medida que você ora. Talvez você não saiba ler, não saiba escrever, mas você sabe orar, falar, você sabe falar. E falar com Deus é um segredo de vitória que você não imagina. Porque eu não gostava de orar, eu não conseguia ficar nem 15 minutos de joelho. Eu não gostava, não tinha esse hábito.
Mas eu fui habituando, eu disse, não, eu vou conseguir. Hoje eu oro, acho que 3 vezes. Oro até demais. Eu oro de manhã, eu oro na madrugada, eu oro antes de dormir. Então eu oro hoje demais. Mas eu não era hábito, eu não tinha esse hábito de orar, não sabia orar. Eu não tinha palavras, passava um tempo, eu já estava sem palavras para dizer o que falar com Deus. Mas a gente tem que se habituar. O nosso espírito, ele sabe falar com Deus. Ele sabe conversar com o Senhor. Ele tem intimidade com Deus. E aí eu ficava ali, eu lembrava de alguém, eu lembrava de uma situação, de um problema, e aí o meu corpo foi acostumando a orar. E eu vivia em espírito e vivo em espírito. Porque a carne ela faz assim, ó. Vamos acordar de madrugada para orar? Dá aquele sono. Aí você vira pro lado e dorme. A carne, ela quer dormir, a carne não quer orar. A carne é o nosso corpo, o nosso físico. Porque o corpo é dividido em corpo, que é a carne, né? Alma e espírito, certo? O espírito, quando você morre, o corpo, quando você morre, ele vai para a terra. O espírito volta para quem? Para Deus. E a alma que está no nosso corpo é aquela que vai ficar com o Senhor ou não. Depende de como você leva a tua vida. Então a alma, ela pode ir para o inferno, ela pode ficar na eternidade com o Senhor, junto com o Espírito. Então, isso é muito importante você saber, que nosso corpo é dividido em três partes. E essas 3 partes são juntas. Mas o corpo é aquele que sente cansaço, que sente sono, que quer namorar, que tem as tentações de comer, de beber. Esse é o corpo, que é a nossa carne, né? O físico, o corpo físico mesmo. Mas o espírito não. O espírito, ele é diferente. O espírito, ele é conectado com Deus. Ele não precisa de comida, ele não precisa de nada. Então, nós temos que entender essas partes para nós não pecar contra Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6. Quando eu vou falar em Coríntios, o que quer dizer Coríntios? Talvez você não saiba o que queira dizer Coríntios. Muitas pessoas não sabem. O apóstolo Paulo tinha várias igrejas em vários lugares. Um desses lugares é chamado de Coríntios. Então, ele escrevia carta, porque ele não podia ir, não era como eu que posso fazer um vídeo. Ele escrevia cartas para as igrejas de Coríntios. Escrevo a primeira carta para a igreja de Coríntios, para como eles deveriam andar, porque ele não poderia estar lá todo o tempo. Ele tinha outras obras que ele tinha que cuidar. Então ele escrevia as cartas aos coríntios. E depois esses pergaminhos, que eram as cartas, foram encontradas. Foram escondidos e foram encontrados e se montou a Bíblia. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6 e vamos lá do versículo 1 Coríntios capítulo 6, Novo Testamento, que eles falam, o Novo Testamento é a graça, ou seja, eu posso fazer tudo, não tem problema nenhum. Não é o Antigo Testamento era o da punição. Quando pecava, Deus punia, matava e fazia acontecer. Hoje não mudou, mas eles querem maquiar o evangelho. Então eles dizem, eu estou no tempo da graça e aqui eu estou no tempo da lei. Da lei é como eu falei, a lei de Moisés e a graça que é após Jesus. Mas não mudou, o nosso Deus não muda e ele nunca mudará. Então, ainda continua a punição, só que agora a justiça vem de Deus. Não é como antes, que a justiça era na hora, pecava, morria. Agora o Deus é longânimo, a justiça é dele, do próprio Deus. Mas nós temos consequência de tudo aquilo que nós fizemos, principalmente nós que somos cristãos. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, não está na nossa lição, mas eu estou acrescentando, certo? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Em primeiro lugar, o que é devasso? Devassos são os pervertidos sexuais. Nem os idólatras, aqueles que adoram ídolos, católicos, pessoas que adoram qualquer tipo de ídolo. Pode ser carro, pode ser dinheiro, pode ser esposa, pode ser qualquer ídolo que você levantar. Nem os adúlteros, nem os efeminados. Não preciso falar nada, né?
nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos que se agarram com o dinheiro, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino do céu. Aqui você vê que são ladrões e roubadores, são diferentes. Existe o ladrão, aquele que rouba, e que vai na tua casa, arromba e rouba. Esse é o ladrão. Mas os roubadores, eles roubam de outra maneira. Eles roubam em negócios, roubam em dar o troco errado. São aquelas pessoas que roubam de uma maneira sutil. Roubam muitas vezes o dízimo, roubam muitas das vezes a oferta. Enganam, mas são ladrões, são roubadores e ladrões. Então, que fique bem claro isso para você. E é o que alguns têm sido. Vamos ver. Não erreis porque não herdarão o reino do céu. E é os que alguns têm sido. Ou seja, a carta que ele estava mandando para a igreja dele lá em Coríntios. Alguns têm sido assim. Mas haveis sido lavados. Ou seja, você já recebeu Cristo. Você não pode continuar com isso. Mas haveis sido santificados. Santificado pelo Cristo que você recebeu. Não haveis sido justificado em nome de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo do nosso Deus? Ou seja, você não recebeu Cristo? Como que você vai beber, vai ser pervertido, vai adulterar, vai ser efeminado? Não pode. Ele estava perguntando, então quer dizer que vocês receberam Jesus, mas continuam fazendo as mesmas coisas? Todas as coisas me são lícitas. O que quer dizer? Tudo eu posso fazer. Eu sou livre. Você pode pecar, eu posso pecar, qualquer um pode pecar, mas nem tudo me convém. Ou seja, não te convém, porque agora você é cristão. Você está em Cristo, você é nova criatura. Aquele velho homem já foi. Vai lá e te arranca da igreja, te pega a força e te põe no pecado. Não, você vai porque você quis ir. É uma escolha. Então essa carta o apóstolo Paulo está escrevendo aos coríntios, a igreja dele. A igreja dele estava assim. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso assaltar um banco? Posso, mas te convém? Não. Por quê? Porque eu vou ser preso. Então, são esse tipo de coisas. Os alimentos são para o estômago. E o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para fornicação. Fornicação é diferente de adultério. Fornicação é sexo ou aqueles namoro muito avançado entre dois solteiros, certo? Então isso é fornicação. Se um dos dois for casado, é chamado de adultério. Então, fornicação é sexo fora do casamento com solteiros ou pessoas livres, desimpedidas. E adultério é para quem é casado. Então ele diz assim, o alimento são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para fornicação. Ou seja, este corpo aqui, Deus não criou para isso. O teu corpo, Deus não criou para isso. O que Deus está querendo dizer? Eu não criei você para isso. Mas criou para quê? O que Deus nos criou? Aí ele diz assim, ó. Mas o corpo não é para fornicação, senão para o Senhor. Ou seja, teu corpo não é teu. E o Senhor é para o corpo. A mesma coisa que o estômago é para a comida, o Senhor é dono desse corpo aqui. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, não te ressuscitará pelo seu poder? Não sabeis, ele está falando, ou você não sabe ainda, não sabe vós que o vosso corpo são membros de Cristo, ou seja, você deu a tua vida para Cristo. Eu aceito Jesus, eu aceito dar o meu corpo para ele. É meu, eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. Aí ele diz assim, ele faz uma pergunta, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Você não sabe que o teu corpo não é teu? É de Cristo? Tá sabendo ou não? Tá achando que continua lá o velho homem? Não! Aquele lá morreu no batismo.
Tomarei, pois, os membros de Cristo e fareis como de uma meretriz, ou seja, eu vou pegar o meu corpo que eu dei para Jesus e vou lá me prostituir, vou dançar, vou beber, vou continuar no velho homem? É isso que ele está querendo dizer. Ele está comparando, você vai fazer o teu corpo, o corpo de um adúltero, de um fornicador, de uma prostituta? Não, não, por certo, com certeza não, né? A resposta seria não. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz é prostituta, o que se ajunta, faz com ela um corpo. Se você vai ter um relacionamento com uma pessoa que é do mundo, que é uma pessoa que não é evangélica, que é uma pessoa que não está nem aí para compromisso nenhum, ou seja, ela é uma prostituta para Deus. Para Deus, qualquer pessoa que comete sexo por fazer, ela é considerada prostituta, vulgar, seja lá o nome que for. Talvez não seja por dinheiro, mas pelo corpo que não é dela. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Ou seja, eu quero me juntar com Deus, então eu vou viver em Espírito. Deus vai me dar sabedoria, vai me ensinar. Aí a palavra no versículo 18 diz assim, fugir. Ou seja, o que é uma fugir? Fugir é correr, se escapar. Fugir da fornicação. Fugir dessas coisas. Fugir da prostituição. Fugir das bebedices. Fugir do roubo. De tudo que não é de Deus. De tudo que eu falei ali. Fugir. Está dizendo fugir. José, quando a mulher de Potifar foi agarrar ele, ela já estava planejando. Ela viu a beleza nele, ela se interessou por ele. Ela agarrou ele à força. Era uma mulher bonita, cheirosa, mulher do cara lá. Ela queria adulterar com o empregado. O que ele fez? Ele fugiu, que até a roupa ele deixou. Você imagina o que ela não se agarrou nele. E ele correu. E é que aquela roupa ela acusou que ele que queria agarrar ela. Então a Bíblia diz assim, ó, fugir da fornicação. Fugir desses desejos da carne. Porque Deus, ele não criou você para isso. Você já está em Cristo, você é nova criatura. Todo pecado, vê bem, todo pecado que o homem comete fora do corpo, vou repetir de novo, fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, você pode correr o risco de pegar uma AIDS, de pegar uma doença, vai ter consequência a isso, você vai se sentir sujo, você vai dar um mau testemunho para a casa de Deus e assim por diante. Em 1 Coríntios capítulo 6. Quando eu vou falar em Coríntios, o que quer dizer Coríntios? Talvez você não saiba o que quer dizer Coríntios. Muitas pessoas não sabem. O apóstolo Paulo tinha várias igrejas em vários lugares. Um desses lugares é chamado de Coríntios. Então, ele escrevia carta, porque ele não podia ir, não era como eu que posso fazer um vídeo. Ele escrevia cartas para as igrejas de Coríntios. Escreva a primeira carta para a igreja de Coríntios, para como eles deveriam andar, porque ele não poderia estar lá todo o tempo. Ele tinha outras obras que ele tinha que cuidar. Então, ele escrevia as cartas aos coríntios. E depois esses pergaminhos, que eram as cartas, foram encontradas. Foram escondidos e foram encontrados e se montou a Bíblia. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6. E vamos lá do versículo. 1 Coríntios, capítulo 6, Novo Testamento. Que eles falam, o Novo Testamento é a graça, ou seja, eu posso fazer tudo, não tem problema nenhum. Não é o Antigo Testamento era o da punição. Quando pecava, Deus punia, matava, fazia, acontecia. Hoje não mudou, mas eles querem maquiar o evangelho. Então eles dizem, eu estou no tempo da graça e aqui eu estou no tempo da lei. Da lei é como eu falei, a lei de Moisés e a graça que é após Jesus. Mas não mudou, o nosso Deus não muda e ele nunca mudará. Então, ainda continua a punição, só que agora a justiça vem de Deus. Não é como antes, que a justiça era na hora, pecava, morria. Agora o Deus é longânimo, a justiça é dele, do próprio Deus. Mas nós temos consequência de tudo aquilo que nós fizemos, principalmente nós que somos cristãos. Então vamos lá.
1 Coríntios capítulo 6. Não está na nossa lição, mas eu estou acrescentando, certo? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Em primeiro lugar, o que é devasso? Devassos são os pervertidos sexuais. Nem os idólatras, aqueles que adoram ídolos, católicos, pessoas que adoram qualquer tipo de ídolo. Pode ser carro, pode ser dinheiro, pode ser esposa, pode ser qualquer ídolo que você levantar. Nem os adúlteros, nem os efeminados. Não preciso falar nada, né? Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos que se agarram com o dinheiro, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino do céu. Aqui você vê que são ladrões e roubadores, são diferentes. Existe o ladrão, aquele que rouba e que vai na tua casa, arromba e rouba. Esse é o ladrão. Mas os roubadores, eles roubam de outra maneira. Eles roubam em negócios, roubam em dar o troco errado. São aquelas pessoas que roubam de uma maneira sutil. Roubam muitas vezes o dízimo, roubam muitas das vezes a oferta. Enganam, mas são ladrões, são roubadores e ladrões. Então, que fique bem claro isso para você. E é o que alguns têm sido. Vamos ver. Não erreis porque não herdarão o reino do céu. E é os que alguns têm sido. Ou seja, a carta que ele estava mandando para a igreja dele lá em Coríntios. Alguns têm sido assim. Mas haveis sido lavados. Ou seja, você já recebeu Cristo. Você não pode continuar com isso. Mas haveis sido santificados. Santificado pelo Cristo que você recebeu. Não haveis sido justificado em nome de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo do nosso Deus? Ou seja, você não recebeu Cristo? Como que você vai beber, vai ser pervertido, vai adulterar, vai ser efeminado? Não pode. Ele estava perguntando, então quer dizer que vocês receberam Jesus, mas continuam fazendo as mesmas coisas? Todas as coisas me são lícitas. O que quer dizer? Tudo eu posso fazer. Eu sou livre. Você pode pecar, eu posso pecar, qualquer um pode pecar, mas nem tudo me convém. Ou seja, não te convém, porque agora você é cristão. Você está em Cristo, você é nova criatura. Aquele velho homem já foi. Mas essas coisas, quem tem que vai lá e te arranca da igreja, te pega a força e te põe no pecado? Não. Você vai porque você quis ir. É uma escolha. Então essa carta o apóstolo Paulo está escrevendo aos coríntios, a igreja dele. A igreja dele estava assim. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso assaltar um banco? Posso, mas te convém? Não. Por quê? Porque eu vou ser preso. Então, são esse tipo de coisas. Os alimentos são para o estômago. E o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para fornicação. Fornicação é diferente de adultério. Fornicação é sexo ou aqueles namoro muito avançado entre dois solteiros, certo? Então isso é fornicação. Se um dos dois for casado, é chamado de adultério. Então, fornicação é sexo fora do casamento com solteiros ou pessoas livres, desimpedidas. E adultério é para quem é casado. Então ele diz assim, o alimento são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para fornicação. Ou seja, este corpo aqui, Deus não criou para isso. O teu corpo, Deus não criou para isso. O que Deus está querendo dizer? Eu não criei você para isso. Mas criou para quê? O que Deus nos criou? Aí ele diz assim, ó. Mas o corpo não é para fornicação, senão para o Senhor. Ou seja, teu corpo não é teu. E o Senhor é para o corpo. A mesma coisa que o estômago é para a comida, o Senhor é dono desse corpo aqui. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, não te ressuscitará pelo seu poder?
Não sabeis, ele está falando, ou você não sabe ainda. Não sabe vós que o vosso corpo são membros de Cristo, ou seja, você deu a tua vida para Cristo. Eu aceito Jesus, eu aceito dar o meu corpo para ele. É meu, eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. Aí ele diz assim, ele faz uma pergunta, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Você não sabe que o teu corpo não é teu? É de Cristo? Tá sabendo ou não? Tá achando que continua lá o velho homem? Não! Aquele lá morreu no batismo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e fareis como uma meretriz, ou seja, eu vou pegar o meu corpo que eu dei para Jesus e vou lá me prostituir, vou dançar, vou beber, vou continuar no velho homem? É isso que ele está querendo dizer. Ele está comparando, você vai fazer o teu corpo, o corpo de um adúltero, de um fornicador, de uma prostituta? Não, não, por certo, com certeza não, né? A resposta seria não. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz é prostituta, o que se ajunta, faz com ela um corpo. Se você vai ter um relacionamento com uma pessoa que é do mundo, que é uma pessoa que não é evangélica, que é uma pessoa que não está nem aí para compromisso nenhum, ou seja, ela é uma prostituta para Deus. Para Deus, qualquer pessoa que comete sexo por fazer, ela é considerada prostituta, vulgar, seja lá o nome que for. Talvez não seja por dinheiro, mas pelo corpo que não é dela. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Ou seja, eu quero me juntar com Deus, então eu vou viver em Espírito. Deus vai me dar sabedoria, vai me ensinar. Aí a palavra no versículo 18 diz assim, fugir. Ou seja, o que é uma fugir? Fugir é correr, se escapar. Fugir da fornicação. Fugir dessas coisas. Fugir da prostituição. Fugir das bebedices. Fugir do roubo. De tudo que não é de Deus. De tudo que eu falei ali. Fugir. Está dizendo fugir. José, quando a mulher de Potifar foi agarrar ele, ela já estava planejando. Ela viu a beleza nele, ela se interessou por ele. Ela agarrou ele à força. Era uma mulher bonita, cheirosa, mulher do cara lá. Ela queria adulterar com o empregado. O que ele fez? Ele fugiu, que até a roupa ele deixou. Você imagina o que ela não se agarrou nele. E ele correu. E é que aquela roupa ela acusou que ele que queria agarrar ela. Então a Bíblia diz assim, ó, fugir da fornicação. Fugir desses desejos da carne. Porque Deus, ele não criou você para isso. Você já está em Cristo, você é nova criatura. Todo pecado, vê bem, todo pecado que o homem comete fora do corpo, vou repetir de novo, fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, você pode correr o risco de pegar uma AIDS, de pegar uma doença, vai ter consequência a isso, você vai se sentir sujo, você vai dar um mau testemunho para a casa de Deus e assim por diante.